Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui, juntos com os irmãos, para a gente poder estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? E especificamente sobre os homens do Velho Testamento. Homens que tiveram suas vidas dedicadas ao Senhor, à obediência ao Senhor e transmitir para o povo aquilo que Deus tinha para o seu povo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o profeta Obadias. Obadias, o seu significado desse nome é servo de Deus, ou adorador de Deus. E nós precisamos saber que existem mais, além do profeta Obadias, mais 11 personagens com o nome Obadias no Velho Testamento. Muito interessante, quando começamos a estudar as Escrituras, nós começamos a ver essa riqueza de detalhes, não é verdade? E sabia que o livro de Obadias, do profeta Obadias, é o menor livro da Bíblia. Ele contém apenas um capítulo com 21 versículos. E Obadias, segundo os estudiosos, esse livro foi escrito logo após Jerusalém ser tomada, ser destruída pelo rei Nabucodonosor. E Obadias ele viveu na mesma época dos profetas Jeremias, Daniel e Ezequiel. Obadias, no seu livro, ele traz uma mensagem de julgamento contra o povo de Edom. Isso porque tinha um julgamento contra o povo de Edom, não é verdade? Então eu quero ler com os irmãos lá no livro de Obadias, no capítulo 1, nos versículos do 12 ao 15. A palavra do Senhor fala assim, Você, povo de Edom, não devia ter olhado com satisfação no dia da desgraça do teu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Também não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Palavra pesada, né, irmãos? Mas isso é o que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. Porque o povo de Edom, ele se alegrou com a desgraça do povo de Judá, o povo de Deus de Jerusalém, de Israel. E os edomitas, eles ficaram muito felizes com essa destruição. E eles aproveitaram dessa oportunidade para saquear as riquezas do povo de Jerusalém. E também saquearam os utensílios que ficaram ali quando Jerusalém foi tomada. E ainda aqueles que viveram e tentaram escapar, uns eles matavam e outros eles entregavam para o povo babilônico. Terrível isso. E uma curiosidade, você sabia que o povo edomita, ele era parente dos israelitas? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o povo de Edom era descendente de Esaú, irmão de Jacó. E Edom significa vermelho. Esaú, ele tomou esse nome porque ele trocou a sua primogenitura
por um prato de lentilhas vermelhas. Olha só que interessante. Então o povo de Edom, ele vivia nas montanhas, em cavernas. Ali eles eram um povo que sempre esperava uma oportunidade para saquear as outras pessoas. Então o povo edomita, ele se tornou um povo que não praticavam as leis do Senhor, mesmo eles sendo parentes dos israelitas. Como pode, de um ventre onde dos irmãos gêmeos, ter uma geração tão diferente uma da outra? E então o profeta Obadias, ele profetizou que a nação de Edom, ela seria destruída, não por pessoas que eles não conheciam, ela seria destruída pelos seus próprios aliados. E essa profecia do profeta Obadias se cumpriu até que o povo de Edom deixou de existir. Isso é muito sério, meus irmãos, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que irmão estava contra irmão. O parentesco deixou de existir, sabe por causa do quê? Do ódio. Deixou de existir uma nação por causa da arrogância e do orgulho. Foi isso que destruiu o povo edomita. E você vê como a amargura e o rancor no coração, ele destrói uma geração toda. Que nós venhamos não ter como pesar essa palavra, mas que nós possamos ter isso como um ensinamento para as nossas vidas. O livro do profeta Obadias, ele termina dessa forma, olha, em Obadias, no versículo 21, fala assim: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Irmãos, nós somos os vencedores. A palavra de Deus nos garante que nós somos além disso ainda. Nós somos mais que vencedores. E ele diz ali que nós vamos governar sobre a montanha de Esaú. E quando ele diz sobre a montanha de Esaú, ele não está dizendo sobre um nome, ele não está dizendo sobre uma época, ele está dizendo sobre os que são contra os filhos de Deus. Então os filhos de Deus trarão para essa terra o reino do Senhor. E o reino do Senhor será glorificado. E hoje essa nação somos eu e somos você, irmãos. Descendentes de Jacó. Descendentes de Israel. E o povo de Edom, hoje nós podemos comparar como as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Não conhecem esse reino. E tem perseguido os filhos de Deus. E tem se alegrado com a ruína dos filhos de Deus. E eu digo mais, irmãos. Você percebe que nessa palavra a semelhança entre os povos. Um parentesco entre os povos. E eu vou te dizer, irmãos, que muitas vezes cristãos são contra a vitória de outros cristãos. Não se alegram com a vitória. Mas quando um cristão cai, tem cristão que ainda se alegra com a derrota do cristão. Irmãos, que nós não venhamos deixar esse sentimento brotar no nosso coração, mas que nós possamos ser diferença nesta terra. Ao ler Obadias, nós vemos que Deus, ele sabia da perseguição do seu povo.
E Deus conhece você. Deus conhece o que você tem passado. Deus conhece as suas perseguições, quem tem te perseguido. E Deus, no livro de Obadias, Ele deu esperança para aquele povo em dias difíceis. E para você, meu irmão, e para mim também não será diferente. Nossa esperança está em Cristo Jesus. E Ele termina dizendo que o reino de Deus nunca mais será questionado, pois no dia da vinda do nosso Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, e desse dia em diante, nunca mais o reino do Senhor será questionado. E nós fazemos parte deste reino. Nós estamos inseridos neste reino. Assim como em Obadias, o povo que perseguiu Jerusalém deixou de existir no dia da vinda do Senhor, o povo que persegue os seus filhos também deixará de existir. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Que o Senhor Deus, Ele já fez você um vencedor. Aquele que te persegue, um dia deixará de te perseguir. Ou ele se tornará um filho de Deus, ou no dia do juízo, ele vai ter que colher as consequências daquilo que ele tem feito. Meu irmão, que o Senhor Deus possa te abençoar e te encorajar para você continuar firme no propósito pelo qual o Senhor te chamou. Você é o Israel do Senhor. Nós somos o Israel do Senhor. E nada poderá impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que a vida do Senhor é sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, e que em nome de Jesus nós seremos glorificados e arrebatados para vivermos na glória do Senhor, e aonde nós não teremos mais nenhum tipo de perseguição. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e um forte abraço.